Nesse vídeo eu vou comentar com você neste momento um assunto relacionado ao uso de películas nos vidros dos veículos, no para-brisa, nos vidros laterais, no vidro traseiro dos veículos. Houve uma dúvida de um colega meu e me motivou a fazer esse vídeo para ajudar a esclarecer o que pode, o que não pode e o que a legislação diz a respeito do uso das películas do insufilme, mais conhecido, nos vidros dos veículos. Então eu separei aqui a resolução 254, ela trata sobre o uso de película nos vidros dos veículos, e fiz um resumo para não estender muito. E o artigo 3º diz o seguinte: a transmissão luminosa mínima de 75% para vidros incolores dos para-brisas. Transmissão luminosa mínima de 70% para vidros coloridos dos para-brisas. E transmissão luminosa mínima de 70% para os vidros indispensáveis à dirigibilidade do veículo. O que isso quer dizer? Quer dizer que os para-brisas, os para-brisas que têm os vidros incolores, ele deve garantir o mínimo de 75% de transmissão luminosa. E os para-brisas coloridos, ele deve garantir no mínimo 70% de transmissão luminosa. Então a película ela não pode escurecer o vidro em valores inferiores a estes. Eles falam o valor da transmitância. Essa transmitância ela é calculada, ela é verificada com um aparelho que é afixado no vidro e ele dá o resultado da transmitância, ou seja, o quanto de luz que passa nesse vidro e o tanto que é retido. Então, quando fala que nos vidros indispensáveis à dirigibilidade do veículo, esses vidros são os vidros que é relacionado ao para-brisa e os vidros laterais. Os vidros laterais e o para-brisa. E o vidro traseiro, no caso do veículo não ter o retrovisor direito, ele for externo, ele só tem só o esquerdo e o interno, ele não tem o direito. Aí o vidro traseiro ele passa a ser indispensável. Mas nos veículos que eles possuem os dois retrovisores externos, o esquerdo e o direito, aí esse vidro traseiro deixa de ser indispensável à dirigibilidade do veículo, por questões de visibilidade, segurança para poder dirigir. Então, continuando aqui, o parágrafo 1º diz o seguinte: os vidros laterais traseiros, a transparência mínima é de 28%, ou seja, são os vidros que ficam nas laterais do banco traseiro. Esses vidros, as películas afixadas neles, têm que respeitar esse mínimo de 28%. Não pode ser um valor inferior a esse. Quer dizer, 28%, a película, ou seja, o vidro ele pode ser um pouco mais escuro do que os da frente, porém não pode ser muito escuro. A transparência mínima, aqui fala, a transparência mínima pode ser de no mínimo 28%. Abaixo disso não pode. E só já adiantando, nos vidros dianteiros, os laterais e o para-brisa, em caso de afixação de película, essa película tem que vir com a chancela, que a legislação denomina como chancela. Essa chancela é um selo que a película vem constando o valor da transmissão luminosa dela, 70%, 75%, 28%. Então essa é a chancela, é o selo. É obrigatório nesses vidros da frente, os laterais e o para-brisa. Nos vidros laterais traseiros já não tem essa obrigação. É o que a legislação apresenta para nós aqui. O parágrafo 3º diz: a transparência mínima para o vidro traseiro de veículo que possui retrovisor direito externo é de no mínimo 28%. Ou seja, é o caso que eu disse anteriormente, veículos que possuem os dois retrovisores externos, o esquerdo e o direito, o vidro traseiro ele pode ter no mínimo 28% de
transparência, ou seja, ele pode ser escuro como os laterais, né, como disse anteriormente. Continuando aqui, o artigo 8º, ele diz o seguinte: fica proibida a aplicação de película refletiva nas áreas envidraçadas, ou seja, aqui no caso de película refletiva, né? Não está falando da película que garanta a transmissão luminosa, que é uma película refletiva que é diferente, então ela é proibida. Artigo 9º. Fora de áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, a aplicação de inscrições, pictogramas, que são desenhos, ou painéis decorativos de qualquer espécie será permitida, desde que o veículo possua retrovisores externos, direito e esquerdo, nos termos do artigo 3º e parágrafo 1º, como eu mencionei anteriormente. São aqueles valores de transmissão luminosa. Artigo 10º. A verificação dos índices de transmitância luminosa será por meio de instrumento aprovado pelo Inmetro e foi regulamentado pela portaria do Denatran 391 de 2010. Vou comentar um pouco mais à frente sobre esse aparelho. Artigo 11. Estas exigências não se aplicam às máquinas agrícolas, rodoviárias, florestais, veículos de circulação exclusiva fora das vias públicas e veículos incompletos ou inacabados. É um artigo da resolução ainda 254. O artigo 12 é a penalidade, caso em uma abordagem o seu veículo seja examinado pelo policial ou agente de trânsito com um aparelho que mede a transmissão luminosa e ele obtenha valores inferiores ao que a legislação aqui apresentou, 75%, 70%, os 28%, então se der valores inferiores a estes, está passível da penalidade, que seria conduzir o veículo com vidros total ou parcialmente cobertos por película refletiva ou não, painéis decorativos ou pinturas, infração grave e retenção para regularização. É o artigo 230, inciso 16 do Código de Trânsito. Essa regularização é a remoção da película. Agora eu vou comentar aqui sobre a Resolução 580 de 2016. Foi inserido o parágrafo único no artigo 9º da Resolução 254. Diz o seguinte: é vedado o uso de painéis luminosos que reproduzam mensagens dinâmicas ou estáticas, excetuando-se as utilizadas pelo transporte coletivo de passageiros, com a finalidade de informar o serviço ao usuário da linha. Ou seja, tirando essas possibilidades que o transporte coletivo, os ônibus, eles fazem uso daquelas mensagens dinâmicas que ficam passando, linha tal, bairro tal, zona norte, zona sul. Então isso é permitido. Isso é permitido pela lei aqui. Agora, no carro particular já não é permitido. E essas informações são usadas para a orientação dos usuários, não são para outro fim. E a Resolução 253, ela dispõe sobre o uso de medidores de transmitância luminosa. Ou seja, transmitância luminosa é o que passa pelo vidro e o quanto esse vidro ele está retendo dessa luz que passa por ele. É um instrumento denominado medidor de transmitância luminosa. O instrumento deve ser aprovado pelo Inmetro e homologado pelo Denatran. O artigo 4º, com alteração pela Resolução 385 de 2011, para a obtenção dos valores considerados, deverá ser acrescido à medição realizada o percentual de 7%. Vamos dar um exemplo. Em uma abordagem, o veículo ele é abordado, o policial, o agente de trânsito, vai fazer o uso do medidor de transmitância no vidro e o valor que der naquele aparelho vai ser acrescido de 7% para ser o valor considerado para penalidade, ou seja, para ser notificado o condutor. Se o valor acrescido de 7% ficar abaixo ainda dos que eu mencionei anteriormente, os 70%, 75% e 28%, então aí já está cabível de penalidade conforme a legislação aqui. E finalizando aqui, a portaria 391 de 2010 é a portaria que homologou o medidor de transmitância luminosa modelo Translux 2.
Então foi essa portaria que homologou esse aparelho. E só um lembrete, a película deve vir com a marca do instalador e o índice de transmissão luminosa existente em cada conjunto vidro-película, localizadas nas áreas indispensáveis da dirigibilidade por meio de chancela, ou seja, aquele selo que vem, devendo ser visível pelos lados externos dos veículos. E essa chancela, esse selo, são colocados nos vidros laterais dianteiro e no para-brisa, nas películas, tem que ser visível. Então, caso alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma contribuição com o vídeo nosso aí, pode postar nos comentários. Vai ser um prazer ter você comigo aqui comentando, para a gente estar construindo cada vez mais o conhecimento de trânsito. Eu agradeço pela paciência por estar comigo aqui até este momento e um forte abraço para você.